O pior presente de Natal para uma criança não é o videogame, nem o celular. Na verdade, é o que eu vou te mostrar agora. Isso que eu vou te falar treina o cérebro do seu filho para fazer birra em público, te desrespeitar e destruir a sua autoridade parental. O erro não é o brinquedo caro, é colocar o Papai Noel no centro da festa, tirando Jesus do lugar que é dele. Se você quer proteger a mente do seu filho contra o consumismo, já salva esse vídeo. Compartilhe com outra família, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. Aqui nós não falamos apenas de comportamento, falamos de governo e princípios milenares. O primeiro grande erro contra a sua autoridade parental é transformar a obediência em um balcão de negócios. Quando você diz, se comporte para o Papai Noel te dar presente, você está ensinando que a virtude tem preço. A criança não obedece por honra, ela obedece por interesse. Você já se perguntou por que as crianças fazem birra no shopping, especialmente na época do Natal? Porque um Natal focado no eu quero desenvolve o sentimento de merecimento. Se a base da festa é o desejo da criança e não a glória de Deus, ela entende que o mundo gira em torno dela. E aí, quando você, pai ou mãe, perde o centro da festa, você também perde o governo da sua casa. Muitos acham que é inofensivo, mas note a disputa de espaço que acontece. O Papai Noel é onisciente, afinal, ele sabe quem dormiu e quem acordou. Ele é julgador, pois decide quem foi bom ou mal. E ele é o grande provedor, o doador de presentes. Nós estamos dando atributos que são de Deus a um mito comercial. Isso confunde a fundação espiritual que sustenta a sua autoridade como pai e como mãe. Crianças que crescem achando que o Natal é um direito garantido se tornam adultos que não suportam a frustração. A autoridade parental serve justamente para treinar o filho para a realidade da vida. Se o Natal é só sobre receber, onde fica o treino para o sacrifício, para a doação e para a generosidade? Neste primeiro bloco, entendemos como a inversão do centro do Natal destrói a hierarquia do lar. No próximo bloco, vamos entrar na neurociência para entender o que acontece com o cérebro da criança quando ela descobre que a base da festa era uma mentira. Entramos agora na segunda parte do nosso estudo, neurociência e a traição da confiança. Se no primeiro bloco falamos de hierarquia, agora vamos falar de verdade. Como a neurociência explica o impacto de uma mentira estruturada sobre a sua autoridade parental? Prepare o papel e a caneta, porque o que vamos conversar aqui pode mudar a forma como você enxerga o Natal e a educação dos seus filhos. Vamos começar entendendo a base de tudo, a confiança. Para uma criança, os pais são a fonte da verdade absoluta, o norte, a bússola moral do mundo. Agora, pense comigo. Quando essa criança, que confia plenamente em você, descobre que o Papai Noel não existe, que foi uma história inventada, o cérebro dela processa o que a neurociência chama de erro de predição. É uma quebra de expectativa violenta. A lógica infantil é direta. Se meus pais mentiram sobre quem traz os presentes, sobre o que mais eles podem estar mentindo? Nesse exato momento, um pilar da sua autoridade parental começa a rachar. A sua credibilidade, a sua integridade como líder da família é colocada em xeque. E reconstruir essa confiança é um trabalho muito mais difícil do que mantê-la intacta desde o começo. Agora, vamos falar de química cerebral. O Natal comercial, como conhecemos hoje, é um verdadeiro bombardeio de dopamina artificial no cérebro das crianças. A propaganda, a expectativa pelo presente, a embalagem colorida, tudo isso gera picos de euforia. A criança fica em um estado de êxtase pelo objeto de desejo. Mas qual é a duração real dessa alegria? 15 minutos? Meia hora? Logo que o brinquedo perde a novidade, o que vem em seguida é o tédio, a irritação, a busca por um novo estímulo. Nós estamos, sem perceber, viciando nossos filhos em picos de prazer que a vida real, o dia a dia, simplesmente não consegue sustentar. É como criar uma ressaca emocional, uma dependência de novidades que gera frustração constante. E aqui está o ponto mais perigoso e sutil de todo esse processo. Quando você, pai, mãe, coloca Jesus e o Papai Noel no mesmo pacote, no mesmo nível de fantasia de Natal para a criança, você cria uma armadilha
para o futuro. A criança cresce, e usando a lógica, ela mesma percebe que um velhinho que viaja o mundo em uma noite não faz sentido. Ela descarta o mito. O problema é que, por associação, ela tende a descartar Jesus junto. Se ambos foram apresentados como parte da mesma magia, ao desvendar a mentira, ela pode questionar a verdade. Para manter sua autoridade parental e espiritual intacta, você precisa ser claro. É fundamental separar o que é eterno e verdadeiro do que é apenas folclore passageiro. Agora, eu quero fazer uma pausa e ouvir você. Pense um pouco. Você já passou por aquela situação de ver seu filho totalmente desapontado com um presente que ele ganhou? Ou fazendo birra porque o do primo era maior, mais caro, mais legal? Esse comportamento tem nome. É o sentimento de merecimento, em ação. Quero que você compartilhe sua história, sua experiência com isso, aqui nos comentários. Vamos conversar sobre como lidar com essa realidade. Esse sentimento de eu mereço, que vemos tanto hoje, tem uma explicação neurológica. A neurociência nos mostra que crianças que ganham tudo o que querem, sem esforço, sem espera, desenvolvem uma baixíssima tolerância à frustração. Elas não aprendem a lidar com o não. E é aí que a sua autoridade parental entra como um filtro essencial. É seu papel, como líder, filtrar esse excesso, ensinar sobre valor, sobre espera, sobre gratidão. O Natal não pode ser um banquete de egoísmo, onde o foco é apenas ganhar. Ele precisa ser uma escola de gratidão, de generosidade, de celebração pelo que realmente importa. Pense agora sobre memórias. O que o cérebro guarda com mais força? Aquilo que é carregado de emoção e que se repete. Se a memória afetiva mais forte do Natal do seu filho for o objeto, o brinquedo que ele ganhou, a fé dele se tornará superficial, materialista. Mas se a memória mais forte for o ritual, a família reunida lendo a história do nascimento de Cristo, o louvor, a oração em conjunto, a fé se torna inabalável. Ela ganha raízes profundas. O governo da sua casa, a atmosfera do seu lar, depende diretamente da qualidade das memórias que você está construindo hoje. Então, neste bloco, nós vimos como a mentira do mito e o excesso de estímulos do consumismo destroem a base da confiança e da autoridade parental. Mas não vamos parar por aqui. No nosso próximo bloco, o bloco 3, vamos para a parte prática. Vamos aprender a restaurar o centro, a colocar Jesus de volta no lugar de honra e, com isso, salvar o comportamento do seu filho através do verdadeiro e poderoso significado do Natal. Chegamos ao ponto de virada na nossa jornada. O bloco 3, restaurando o centro, o maior presente. Depois de entender a crise e o desvio do centro do Natal, a pergunta que fica é: como podemos restaurar aquilo que foi quebrado? Como podemos reconstruir a autoridade parental que foi fragilizada? A resposta é surpreendentemente simples, mas profundamente poderosa. A autoridade parental é restaurada quando Jesus volta para o centro do Natal. Pense nisso. Quando o verdadeiro rei está no trono, tudo no reino se organiza naturalmente. A ordem é restabelecida. Nos próximos minutos, vamos aprender juntos como transformar a festa de Natal de um evento de consumo em um fundamento sólido para a educação dos nossos filhos. Vamos redescobrir o poder de colocar o aniversariante no centro da celebração. É fundamental que a criança aprenda uma verdade libertadora. O Natal não é sobre o que ela vai ganhar, mas sobre o que nós, como humanidade, já ganhamos. O maior presente já foi dado. Deus, em seu amor infinito, deu seu próprio filho por nós. Quando você ensina isso ao seu filho, você não está apenas contando uma história. Você está mudando a base da gratidão dele. O presente físico, a caixa embaixo da árvore, deixa de ser o foco principal e se transforma em uma celebração do presente espiritual, um símbolo do amor de Deus. Ele deixa de ser uma obrigação que os pais precisam cumprir para satisfazer uma expectativa e se torna um eco da generosidade divina. A cultura digital em que vivemos nos vicia no agora. Queremos tudo para ontem. A resposta da mensagem, a entrega da compra, o próximo episódio da série. Esse imediatismo é tóxico para a formação do caráter. E é aqui que a autoridade parental se fortalece de uma maneira incrível ao ensinarmos nossos filhos a esperar.
O tempo do advento, as 4 semanas que antecedem o Natal, é um verdadeiro treino cerebral contra o imediatismo. É a pedagogia divina da espera. Ensinar seu filho a aguardar com expectativa o dia do nascimento de Cristo não é só uma tradição religiosa. É treiná-lo para ter paciência, autocontrole e domínio próprio. Habilidades essenciais para uma vida madura e equilibrada. Agora, vamos tocar num ponto que causa muita dor de cabeça para os pais: a birra por causa de presentes. Aqui está a chave de ouro para acabar com isso. O presente é uma expressão de amor, não um direito garantido por bom comportamento. Existe uma diferença crucial entre graça e mérito. Se o seu filho acha que merece o presente porque foi bonzinho o ano todo, ele está sendo treinado para o orgulho e para a meritocracia. Ele aprende que o amor e as bênçãos são conquistados. Mas, se ele entende que o presente é um dom gratuito, um ato de pura generosidade e amor, assim como a graça de Deus, ele aprende a humildade. Ele aprende a receber com gratidão, não com exigência. Essa mudança de mentalidade é transformadora. Use a arte e a fé a seu favor. Os símbolos têm um poder de comunicação que vai direto à alma da criança, muito além das palavras. O presépio montado em um canto especial da casa, as músicas que exaltam a Cristo em vez de figuras comerciais, a ceia em família, feita com intenção e oração. Esses símbolos comunicam de forma poderosa que o Natal é algo sagrado, algo que transcende o material. E quando o sagrado entra em casa, a sua autoridade parental ganha um selo divino. Você deixa de ser visto apenas como um provedor, um pagador de contas, e passa a ser reconhecido como um guia espiritual, alguém que aponta para o que é eterno e verdadeiro. Muitos pais se angustiam com a transição da fantasia para a realidade. Mas eu digo a vocês, há um alívio imenso quando a criança conhece a verdade. Ela para de buscar um mito, uma figura folclórica, e começa a se relacionar com uma pessoa real, Jesus. Isso tira dos seus ombros, pais, o peso da mentira necessária e de ter que sustentar uma fantasia cada vez mais complexa. E o mais importante, solidifica a sua imagem de mestre confiável. Seu filho aprende que pode confiar em você para saber as coisas mais importantes da vida. Essa honestidade constrói uma ponte de confiança que durará para sempre. Muito bem, agora que o centro foi restaurado e entendemos a importância de colocar Jesus de volta no trono do nosso Natal, precisamos de um plano de ação concreto. Como mudar a cultura da sua casa na prática, no dia a dia? No nosso último bloco, eu vou te entregar os passos práticos para o governo do lar neste Natal. Vou te mostrar como a neurociência da educação pode ser sua aliada para salvar o comportamento do seu filho e criar memórias inesquecíveis e cheias de significado. Chegamos ao bloco final. O plano prático de governo no Natal. E você já entendeu o erro e já viu a solução teórica. Agora, vamos para o campo de batalha. Como retomar a sua autoridade parental na prática neste Natal? Vou te dar o passo a passo para governar o solo do coração do seu filho. E olha, não é sobre tirar a magia do Natal, é sobre colocar a magia no lugar certo, na verdade que liberta e constrói. É sobre dar ao seu filho um fundamento sólido, não uma fantasia que desmorona. Este é o momento de agir, de transformar a teoria em prática e colher os frutos de uma paternidade e maternidade intencionais. Está pronto para assumir o controle? Então vamos juntos, passo a passo, reconquistar o território que é seu por direito. O coração da sua família e o verdadeiro sentido desta celebração. O primeiro passo é a transição da verdade. Como contar a verdade sobre o Papai Noel sem traumatizar? A resposta é mais simples do que parece. Seja honesto. Com calma, com amor, sente-se com seu filho e explique que o Papai Noel é uma linda história. Uma lenda baseada num homem real e muito generoso chamado São Nicolau, que amava a Deus e ajudava as pessoas. Mas explique também que o verdadeiro dono da festa, o rei, aquele que merece todo o nosso louvor, é Jesus. Ao fazer isso, você não destrói a alegria, pelo contrário, você a ancora na realidade, na verdade eterna. Sua autoridade parental cresce exponencialmente quando você decide parar de sustentar uma mentira.
por mais inocente que pareça. A confiança do seu filho em você se fortalece, porque ele passa a ver os pais como a fonte da verdade, não da fantasia. Passo número 2. O filtro dos presentes. Chega de deixar o consumismo ditar o volume de caixas debaixo da sua árvore de Natal. A partir de agora, você vai aplicar uma regra de ouro: menos estímulo, mais significado. O excesso de presentes, de brinquedos, de eletrônicos gera um pico de dopamina que logo passa, deixando um rastro de vazio e a necessidade de mais e mais. Esse barulho todo anula a sua voz. Quando há menos coisas, a sua presença, a sua palavra, o seu exemplo valem mais. Então escolha presentes que incentivem o esforço, a criatividade, a arte. Um kit de pintura, um instrumento musical, um quebra-cabeça desafiador, livros que edificam. Lembre-se, o seu objetivo não é dar ao seu filho tudo o que ele quer, mas sim aquilo que ele precisa para se tornar quem ele foi chamado para ser. Governe os presentes para governar o coração. Vamos ao terceiro passo, que é a prática da doação. Para quebrar o ciclo do orgulho, do egoísmo e daquele sentimento perigoso de merecimento, seu filho precisa, urgentemente, aprender a dar. A alegria não está em receber, mas em servir. E isso é algo que se aprende na prática. Neste Natal, separe um tempo para, junto com ele, separar brinquedos, roupas, alimentos para doação. Mas não pare por aí. Leve-o com você para entregar. Faça-o servir ao próximo. Olhar nos olhos de quem recebe. Entender que ele tem o poder de abençoar a vida de outra pessoa. A sua autoridade parental se manifesta de forma poderosa quando você direciona o olhar do seu filho para fora de si mesmo, para as necessidades do outro. O Natal não é sobre o que a gente ganha, é sobre o que a gente dá. Porque o maior presente de todos já nos foi dado. O Natal é a grande escola da generosidade. E agora, preste muita atenção. Entenda que mudar o Natal é apenas o começo de uma jornada. Aplicar a neurociência e os princípios bíblicos na educação diária pode, e vai, transformar completamente a dinâmica da sua casa. Pense nisso. Se você consegue governar o Natal, que é o pico do consumismo e da pressão cultural, você está pronto para governar o ano inteiro. A autoridade parental não é um evento. É um exercício diário. É um reflexo do seu próprio autogoverno, da sua disciplina, do seu exemplo. Você não pode dar ao seu filho aquilo que você não tem. Quando você alinha suas ações aos seus valores, quando vive uma vida íntegra, seu filho não apenas te obedece, ele te admira, ele te segue. E esse é o verdadeiro segredo de uma liderança familiar eficaz e duradoura. O seu governo pessoal precede o governo do seu lar. Portanto, aqui está o veredito final. Não troque o destino eterno do seu filho por uma paz momentânea comprada no shopping. Não sacrifique a verdade no altar do não quero criar confusão. O maior presente que você pode dar a ele neste Natal e em todos os dias da sua vida é a sua integridade. É a sua coragem de apresentar a verdade. É mostrar a ele o caminho para o verdadeiro rei da festa. O trono da sua casa não pode ser ocupado por um personagem de marketing. Esse lugar pertence a você, como líder, e, acima de tudo, pertence a Cristo. Retome o trono da sua casa. Assuma o seu lugar de governo com amor, firmeza e propósito. Se este estudo transformou a sua visão sobre o Natal e a educação dos seus filhos, não guarde isso só para você. Compartilhe agora mesmo com outra família que precisa ouvir esta mensagem. E comente aqui embaixo, como um ato profético, como uma declaração de fé. Eu retomo o governo da minha casa. Sua atitude inspira outros. E não se esqueça de conferir nossos materiais exclusivos e aprofundamentos. Clique agora mesmo no quadro que vai aparecendo aqui do lado para assistir mais conteúdos que complementa perfeitamente tudo o que conversamos aqui. Ou, se preferir, vá direto para a nossa página inicial para explorar todos os nossos guias práticos e encontrar o tema que mais faz sentido para você neste momento. Este é o canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação. Um forte abraço e até a próxima.